e que nós possamos não apenas ouvi-la, mas praticá-la em nome de Jesus, graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Estamos aí no último domingo, do ano, um dia típico, mas é um dia também de estar na casa do Senhor e nós estamos alegres por isso, de estarmos na casa do Senhor, aprendendo mais daquilo que Ele tem para nós, como alimento espiritual para as nossas vidas. Então, nós estamos aí na última lição também, a lição de número 14, que tem por título O Verdadeiro Discípulo e Sua Saúde Emocional. Nós passamos o trimestre inteiro falando sobre o verdadeiro discípulo, a conduta de um verdadeiro discípulo, a conduta de um verdadeiro cristão. O comentarista voltou os seus comentários a obreiros, a líderes e também a toda a igreja, incentivando a ter uma vida diferenciada, a uma vida que espelhe no mundo a conduta do amor, de andar em verdade, de praticar a justiça, praticar a obra de Deus, ser uma referência, ser submisso às lideranças, ser submisso ao próprio Deus, Então, ele traz vários assuntos e, por final agora, nessa última lição, ele traz, então, o aspecto da saúde emocional do cristão, que também é importante, o cuidado com a saúde emocional. Nós estamos aí terminando o ano. É um tema reflexível para isso também. Talvez alguém aqui esteja terminando o ano esgotado, triste aí, com tanta sobrecarga de vida. E hoje, então, é o momento para a gente refletir sobre os cuidados com essa saúde emocional nossa, para dar um up e começar um novo ano aí, vivendo algo diferente. Já agradeço a oportunidade aqui, os nossos pastores, líderes, E aproveito também, já de início, para desejar a todos vocês, um ano cheio de bênção, um ano cheio de paz, que o Senhor nos coloque aí na posição que Ele quer no ano que se inicia e que possamos fazer melhor do que esse ano que está terminando. É esse o desejo do meu coração e acredito que o desejo dos irmãos também. Então, meus irmãos, voltando ao tema, nós sabemos que ainda existe preconceito entre nós a respeito desse tema de saúde emocional. Muitos acham que o crente não sofre de ansiedade, que o crente não sofre de depressão, que isso é consequência muitas vezes de pecado, é o inimigo perturbando, que isso realmente não pode existir entre nós, mas nós sabemos que isso é preconceito, meus irmãos. O crente, ele está no mundo, ele está inserido no mundo e ele está sujeito a tudo que todo mundo está. Nossa diferença é que nós temos Deus para nos abençoar e nos ajudar em momentos de dificuldade. Mas somos humanos, estamos sujeitos a todas as pressões do mundo, a todas as doenças que todo mundo enfrenta. E a saúde emocional também não é diferente. Estamos sujeitos a ela. É claro que o inimigo usa as nossas fraquezas, usa as nossas debilidades para nos afrontar. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Então é isso, nós devemos estar atentos sim, que ele pode usar as nossas fraquezas. E é bem verdade também que Deus tem o poder de curarmos de todos os males emocionais, males físicos. Ele tem o poder para fazer isso. Mas isso não nos isenta de procurar ajuda médica para todos os males que nós enfrentarmos nesse mundo. Se nós estamos aí com problema cardíaco, ou se nós estamos com problema de diabetes, nós tomamos remédio para isso. Se nós estamos com problema emocional, psicológico, muitas vezes nós ocultamos isso e não procuramos ajuda, e isso é um mal que tem afetado aí o mundo inteiro, não só nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, tá, meus irmãos? E sabermos que somos seres tricotômicos, ou seja, somos compostos de corpo, alma e espírito, e temos que cuidar
dessa integridade que é o nosso ser, como ser humano. E João, né, o João aqui, que passamos o trimestre inteiro falando sobre a terceira carta de João, quando ele escreve para Gaio, ele reconhece isso. E ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. João sabia que a alma de Gaio estava bem, mas ele desejava que o corpo físico dele também estivesse bem, que o seu emocional também estivesse bem para estar na frente da obra de Deus. E não é diferente conosco, com os pastores, com os líderes, com quem está à frente da obra de Deus. Precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para estar guiando, então, essa que é uma grande obra. A seara é grande e são poucos os ceifeiros, não é isso que a palavra de Deus diz? Então, devemos estar atentos para isso. Então, o comentarista da revista traz 3 distúrbios psicológicos, que é a síndrome de burnout, eu vou falar como se escreve, né? Ansiedade e depressão. São os males, são os maiores males que afetam hoje a população do mundo, a população mundial, tá? E o nosso objetivo aqui não é ser técnico, nem trazer minúcias desse tema, mesmo porque a gente não vai ter tempo para isso, tempo hábil para isso, e nem sou especialista em cada um desses distúrbios apresentados aqui. Mas o objetivo é trazer uma visão geral daquilo que é, apontando o conceito de cada um deles, os sintomas, as causas, e trazendo, então, alguns pontos de reflexão bíblica para que a gente possa colocar em prática na nossa vida e que vocês possam se ajudar ou ajudar alguém que esteja enfrentando essa situação aí na vida. Amém, meus irmãos? Então, só para efeito de informação e para que os irmãos vejam a relevância desse tema, esse é um tema de fórum internacional da ONU, né? Esse tema que nós vamos tratar hoje aqui. E só fazendo a pesquisa muito rápida aí, nós temos dados a respeito dessa doença, dessa saúde mental do Brasil. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, que é aproximadamente 9,3% dos brasileiros estão sofrendo com ansiedade patológica. Isso corresponde a 18 milhões de pessoas, né? Então, nós somos o país mais ansioso do mundo. Um outro levantamento feito pela Vitude, que é uma plataforma online voltada para a saúde mental e trabalho, aponta que 37% das pessoas estão sofrendo com estresse severo, tá? Enquanto 59% das pessoas estão em estado de depressão. E o outro dado que atinge níveis mais altos é o de ansiedade, que chega a 63%. Esses dados foram retirados nesse ano, no início desse ano, em abril, 24 de abril. Então, esse é o quadro que nós estamos inseridos aqui no Brasil, tá? Esse quadro de depressão afeta mais as mulheres, a prevalência é de 20% para as mulheres, enquanto que a taxa para homens é de 12%. E no mundo, de forma geral, principalmente depois do Covid-19 que tivemos agora, o número de pessoas com depressão ou ansiedade subiu, aumentou mais de 50%, isso de acordo com as pesquisas, né? E o número é alarmante. 416 milhões passaram agora, depois dessa pandemia, para 615 milhões de habitantes com esse tipo de problema. Então, veja o quanto que é relevante o tema que vamos tratar. E ainda, de acordo com a OMS, a cada 40 segundos, alguém no mundo comete suicídio por conta de problemas psicológicos. E o maior deles, então, o mais grave, é a depressão. Tá? Então, meus irmãos, veja que o quadro é ainda maior quando a gente pensa que muitos se escondem, né? E não participam, não falam que estão sofrendo com esse tipo de doença. Então, é quase que uma epidemia silenciosa que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Então, o tema é, por demais, relevante para a igreja do Senhor, porque nós não estamos isentos de passar por isso. É ignorância pensar que o cristão não está sujeito a sofrer esses males. Tá, meus irmãos? Então, vamos à lição.
O comentarista coloca 3 pontos e ele começa falando da síndrome de burnout. Mas eu vou começar falando da ansiedade porque a ansiedade é a doença mais comum, né? É a mais comum e ela é a base para outros transtornos que nós vamos falar aqui e outros que nós não vamos falar. Então, a ansiedade está no ranking de todos. Todos nós aqui, com certeza, já passou por algum momento de ansiedade. Quando eu digo todos, é todos mesmo. A ansiedade, ela afeta crianças, ela afeta adolescentes, jovens, adultos, idosos, ela afeta todo mundo. Tá? Hoje as crianças estão cada dia mais expostas a estímulos desnecessários, né? A telas, a um ambiente hostil, a brigas nos lares. Então, a criança também está desenvolvendo isso. A gente está trabalhando com isso nas escolas. Crianças depressivas, crianças com ansiedade. Então, esse mal não está deixando nem de fora as crianças. Adolescentes que estão vivendo aí no mundo ilusório, né? O mundo das plataformas, dos influenciadores. Os jovens que estão aí no mercado de trabalho, no mercado competitivo, também sofrem com isso. O idoso sofre também por conta da solidão, do abandono. Então, todos nós estamos sujeitos a termos depressão ou ansiedade que nós estamos falando aqui. E é por isso que Paulo vai nos recomendar a não andar ansioso. Por que ele recomendou isso? Porque ele sabia que aqui no mundo todos nós poderíamos passar por isso e andarmos ansioso. A ansiedade, até um certo ponto, ela é normal. Ela faz parte da natureza humana. É o medo. A ansiedade e o medo é uma moeda com 2 faces. É 2 faces de uma mesma moeda, ansiedade e medo. Então, a ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Quem aqui nunca teve ansiedade, levanta a mão aí para a gente ver. Então, todos estão concordando que é normal até certo ponto nós termos ansiedade, nós termos medo, porque isso nos protege. Diante de situações ameaçadoras ou desafiadoras, nós sentimos a ansiedade. Em alto ou em maior ou menor grau, todos nós aqui já passamos por um estado de ansiedade, porque isso faz parte, então, de uma defesa do organismo. Então, quando eu fico ansioso por conta de uma prova, eu vou estudar para aquela prova. Quando eu fico ansioso que vou participar de uma palestra ou de alguma coisa, eu estudo para aquilo, para eu ter mais segurança. Então, o que é essa ansiedade, então, do ponto de vista médico? É uma resposta natural que o organismo tem quando está diante de uma situação que é ameaçadora ou desafiadora. Então, você reage com ansiedade, com medo. E isso, então, vai fazer você reagir, lutar contra aquilo, ou você fugir daquela situação, né? As 2 situações aí é resposta de um medo que a gente tem diante de uma situação difíceis. Então, como eu falei, em situações normais, isso é legal. O ruim é quando essa ansiedade ela se torna problemática, ela se torna patológica. Aí ela afeta todo o organismo da pessoa. Afeta o físico dela, afeta o emocional, afeta até o espiritual mesmo, né? E nesse sentido que nós estamos falando aqui, tem a ideia de estrangulamento, tá? É de puxar em direção oposta o indivíduo. O indivíduo fica sufocado. E como sinônimos, a gente pode falar que inclui a aflição, angústia ou sufocamento mesmo. A ideia de que está sufocado. Então, a ansiedade vai fazer esse indivíduo sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. O indivíduo começa a pensar no amanhã e deixar de viver o hoje. E pasmem, 70% daquilo que nos preocupa amanhã nem vai acontecer. Então, é um gasto de energia desnecessário. É um sofrimento desnecessário, tá? Então, quando essa ansiedade passa a ser patológica, existe um espectro de doença envolvida aí. E eu vou citar algumas. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtornos do pânico, fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático. E
todos esses transtornos aí, outros mais, têm por base a ansiedade, que vai afetar a saúde física, a saúde emocional dessa pessoa e vai evoluir para outros quadros psicossomáticos ou até mesmo a depressão. Porque não existe, então, a depressão, que nós vamos falar mais na frente, sem essa ansiedade prévia. Geralmente, a pessoa, quando está com ansiedade crônica, evolui, às vezes, para um quadro depressivo. Então, veja que, realmente, a ansiedade é o início de tudo. Por isso que nós devemos cuidar de não andar ansioso. Quais são os principais sintomas, então, dessa ansiedade? Primeira coisa, dificuldade em controlar as preocupações da vida. Sabe aquela pessoa que dorme e fica pensando no que vai fazer amanhã, perde o sono à noite e começa a ficar preocupado com coisas que ainda não aconteceram e provavelmente nem vão acontecer. É o primeiro sintoma que aparece. Inquietação. Aquela pessoa inquieta, ela não consegue ficar aqui quietinha 50 minutos, que é o normal, 40 minutos. Ela começa a andar, ela começa a se dispersar. Ou seja, essa ansiedade já está evoluindo dentro dela. A outra coisa é a irritabilidade. Quem convive com a pessoa ansiosa vai sofrer também, porque essa pessoa vai ficar muito irritadícia. Ela vai chegar a um ponto de que as pessoas vão até se afastar dela, porque ela está descontando nos outros aquilo que está dentro dela. Quem é que conhece gente assim? Não precisa levantar a mão. Mas eu sei que muitos convivem com pessoas assim, irritadas do nada, acordam irritadas, descontam nos outros o tempo todo a sua irritação, e isso pode ser um dos sintomas aí da ansiedade. A primeira coisa também que a gente vê essa pessoa ansiosa é a dificuldade de concentração. A pessoa perde o foco e fica desconcentrada, perde chave muito facilmente, deixa até dentro da geladeira a chave, né? Eu estava conversando com uma pessoa que estava bem estressada um dia, e ela conversando comigo no telefone, e falou, peraí, que eu vou procurar meu telefone, que eu perdi meu telefone. Peraí, você está falando comigo através de quê? E a pessoa estava no telefone, procurando o telefone. Então, isso já é um índice assim, de estresse muito alto. Então, a pessoa estressada, ela vai demonstrar coisas realmente anormais, né? Coisas que realmente não diz respeito a uma vida, digamos, normal. A dificuldade de concentração, uma sensação de perigo iminente, pânico ou uma sensação de desgraça, que vai acontecer alguma desgraça na vida dela a qualquer momento. Aumento aí acontece também algumas coisas fisicamente. O aumento da frequência cardíaca é um dos aspectos da pessoa ansiosa. O coração começa a bater fortemente e pode ser confundido até com uma crise, né, cardíaca. A pessoa às vezes vai para o hospital com um quadro de frequência cardíaca lá em cima, falando, não, mas você não tem nada no coração. Vai procurar um psiquiatra, que pode ser que você esteja com ansiedade, esteja tendo uma crise de ansiedade. Acontece uma tensão muscular, fadiga, uma respiração mais hiperventilada, sudorese, que é o suor em excesso, tremedeira, fraqueza, insônia. Insônia é um dos sintomas que aparece em todas essas doenças, porque a primeira coisa que a gente perde é o sono. E o sono é qualidade de vida, nós sabemos disso. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, de telas, as pessoas vão dormir com a tela, com aquela luminosidade que afeta diretamente o seu sono. Então, o sono é por demais importante. Quando você começa a perder o sono, você começa a perder a qualidade de vida. Então, atente-se para isso. E outros problemas mais, problemas gastrointestinais, e outros vão se revelando aí com essa ansiedade. Quais são as causas, então, da ansiedade? Primeiro, o estresse fora do controle, né? A preocupação excessiva, como eu falei, problemas de relacionamento, separações, perdas, eventos traumáticos, fobias, né? E tem também os fatores genéticos e biológicos que vão existir em todas as doenças. Nós sabemos que o fator genético, o fator familiar, ele pesa em todas as doenças, mas ele não é determinante. Não significa dizer que se o pai e a mãe são ansiosos, o filho tem probabilidade de ser, mas se ele tiver cuidado, se tiver uma vida diferenciada, isso pode não se manifestar.
Então, não é determinante. E a sobrecarga do dia a dia também vai causar ansiedade. E aquela preocupação excessiva pelo futuro, a palavra de Deus vai nos advertir, para a gente não andar ansioso. E Jesus vai dizer assim, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então, Jesus já está nos alertando aqui, presta atenção na sua vida. Sabe, a coisa elementar é o que vestir e o que comer. E Jesus está falando para a gente, não ande ansioso com isso. E numa outra passagem ele fala assim, não se preocupe, olhe para os lírios do campo, nem Salomão na sua grandeza se vestiu como eles. Olhe para os passarinhos, eles estão se alimentando. Quem é que está alimentando esse passarinho? É o próprio Deus, é o Deus cuidando de nós. Mas nós temos dificuldade em entregar a nossa vida a Deus e viver sem preocupações. É uma dificuldade quase incrédula da gente perceber, mas é verdade. A gente olha para a palavra de Deus e ela nos diz, olha, não ande ansioso. Olhe a vida sua primeiramente. Se preocupe com sua vida. E Jesus está nos alertando, então, nessa manhã, para isso. Tá? Então, meus irmãos, posto isso, vamos a algumas práticas aí a respeito da ansiedade e dessas doenças que nós vamos falar. Primeira coisa, o primeiro aspecto que eu quero colocar para vocês é que todo diagnóstico deve ser dado por um profissional da área. Tá? Ninguém pode se automedicar, ninguém pode diagnosticar ninguém. Às vezes a gente brinca, né? Você está estressado, você está ansioso. Você pode tomar logo um ansiolítico ali. Eu trabalho com 90 mulheres, elas já andam com ansiolítico dentro da bolsa. E é uma receitando e dando medicação para outra. Isso existe. Então, a gente vê que é algo muito comum acontecer, mas isso não é correto. E quando você estiver se sentindo dessa forma, a primeira coisa é buscar ajuda médica. Tá? Busque ajuda médica. A gente tem ajuda espiritual, sim, a gente não está negando isso, mas os médicos estão aí para isso. Tá? E a terapia ela envolve pessoas, muitas vezes, né? O médico, o terapeuta e o próprio estilo de vida. Se a pessoa muda o estilo de vida, muitas vezes ela muda o funcionamento cerebral dela, e isso já muda muita coisa. Quem está numa ansiedade leve ou numa depressão leve, às vezes só a mudança de estrutura de vida mesmo, de estilo de vida, vai mudar completamente a vida dessa pessoa. Então, são esses os pontos principais aqui para todas as doenças que nós temos que entender. Então, fugir também do sedentarismo, né? Muitas pessoas não fazem atividade nenhuma, ficam só dentro de uma rede, só parado. E o nosso corpo precisa de atividades, então, para produzir os hormônios necessários para a gente enfrentar essas doenças, tá? E não se preocupar, viver um dia de cada vez, e isso é bíblico. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o Senhor nos deu o hoje como presente. E é esse hoje como presente que nós temos que viver. Se nós começarmos a viver o futuro, nós vamos deixar de viver o presente. E o presente é essencial para a nossa vida. É isso que nós temos, é só o presente. O futuro a Deus pertence. O dia de amanhã a Deus pertence. O dia de amanhã cuidará do seu próprio mal. Então, se nós nos concentrarmos no dia de hoje, nas ações do momento, sabe, a pessoa ansiosa, ela começa uma atividade, ela não consegue terminar a atividade. Ela começa uma coisa aqui, termina, vai fazer outra, vai fazer outra, vai fazer outra. E isso o cérebro fica mais agitado. Então, a dica é, faça uma coisa de cada vez. Termine uma coisa para depois fazer outra coisa. Tá? E viva um dia de cada vez. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: a ansiedade não livra o amanhã de suas tristezas, mas esvazia o hoje de sua força. Vejam que ele viveu isso, né? Mais na frente eu vou falar outra frase aqui do Charles Spurgeon, que ele teve depressão. Então ele diz isso para a gente com propriedade: a ansiedade não vai te livrar amanhã de suas dores, mas vai te tirar a sua força de hoje, vai esvaziar a sua força de hoje. Então, meus irmãos,
Vamos atentar para isso. A ansiedade patológica, ela pode ser também resultado da pessoa autossuficiente, da pessoa perfeccionista, da pessoa que acha que tem que ser boa em tudo, tem que fazer tudo muito perfeito. Pode causar, então, nessa pessoa também essa ansiedade. E, por fim, um último recadinho bíblico para nós a respeito da ansiedade é que nós devemos confiar inteiramente no Senhor, entregar a nossa vida a Ele, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Isso o apóstolo Pedro vai dizer muito claramente para a gente. Lance sobre o Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, e Ele vai cuidar de você. Amém, meus irmãos? Posto, então, essa parte muito rapidamente sobre ansiedade, vamos para o outro tópico, que é, então, o cristão e a depressão. A depressão é um mal que tem causado muito perigo na vida das pessoas, porque é uma das doenças que traz no seu estado mais elevado, a pessoa vai chegar a um estado, muitas vezes, de morte. Então, veja que realmente a depressão ela é muito séria. O termo depressão tem origem no latim, que significa afundamento. É um termo emprestado aí da geografia para dizer, né, que a pessoa está num rebaixamento, está num afundamento, a pessoa está no fundo do poço ali. E precisa, então, de ajuda de alguém para tirar ela ali daquele fundo do poço. Esse afundamento da energia e do prazer, então, é dita como depressão. Ela é uma condição séria que pode afetar qualquer pessoa. Como eu disse anteriormente, o próprio Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele teve esse espinho na carne, ele teve essa depressão. E ele disse o seguinte a respeito da depressão: não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Prostração da mente derruba o indivíduo. A mente é que nos governa, é que nos impulsiona, é que nos coloca de pé. Então, ele está dizendo aqui, tudo que é físico, você ainda vai lutando. Agora, quando vem para a mente, ele te derruba, te coloca nesse afundamento. Tá, meus irmãos? Então, é uma condição de saúde mental que vai afetar o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa e o que a pessoa lida. Vai interferir diretamente no cotidiano, na vida dessa pessoa. E a depressão, ela tem estágios, assim como a ansiedade também. Ela tem um estágio leve, moderado e severo. Então, a pessoa vai passando por um processo e muitas vezes não vai se percebendo doente. E isso é um mal muito grave. A pessoa não fazer o autoexame, não se reconhecer doente, não se reconhecer nervosa, não se reconhecer fora de si, tá? A depressão, ela é mais do que sentir simplesmente uma tristeza, porque todos nós estamos sujeitos a tristezas. Um luto, por exemplo, nos causa tristeza. A pessoa fica triste muito tempo, às vezes. Mas isso não diz que a pessoa está com depressão, né? É uma tristeza permanente. A depressão não é apenas uma tristeza temporária. E aqui a gente já entra nos sintomas mais comuns da depressão, que é essa tristeza persistente. Tá? A pessoa se sente triste, vazio e sem esperança na maior parte do tempo da sua vida. Tá? Ela perde o interesse e o prazer de fazer atividades que antes trazia prazer para ela. Se antes essa pessoa era ativa, gostava de fazer alguma atividade física, ela começa a perder isso. Começa a ficar só deitada, começa a ficar nos cantos, gosta da solidão, se afasta das pessoas. Tá? Então, muda esse interesse da pessoa. A pessoa perde o sono também, tem mudanças no quadro do sono, porque nós sabemos que existe um hormônio que regula esse sono, e esse hormônio ele é afetado pela depressão. Então a pessoa começa a sentir ou sono demais, dorme exageradamente, ou não dorme, passa a noite toda sem dormir, e isso causa um cansaço físico e mental muito grande. Mudanças no apetite, a pessoa começa a comer demais, ou ela engorda demais, ou ela deixa de comer e emagrece demais. Também acontece isso, porque o organismo dela está desregulado. Acontecem sentimentos de inutilidade ou culpa,
pensamentos negativos. A pessoa depressiva, você chega perto dela, ela só tem pensamentos negativos. Ela só vê desgraça. Se o filho atrasa para chegar em casa, é porque aconteceu um acidente, é porque o filho foi sequestrado, é porque aconteceu algo terrível. Então, a pessoa vive no estado de alerta e olhando apenas para o lado negativo. E aí, muitos dos jornais incentivam essa depressão, né? Porque se você para assistir jornais hoje, você fica depressivo só de ouvir aquilo ali. Então, fuja desses jornais inúteis, né? Então, esse sentimento é muito grave quando a pessoa começa, então, a se culpar por coisas ou por fatos, se culpa por tudo, né? Isso também é uma dificuldade da pessoa depressiva. Acontece também a dificuldade de concentração, porque afeta os neurônios dessa pessoa. Essa pessoa realmente fica esquecida de tudo, né? Ela fica sem concentração para fazer nada, as atividades. E o mais grave, meus irmãos, a pessoa no estado depressivo mais grave, ela vai ter pensamentos suicidas, tá? E aqui é a pesquisa lá da ONU, né? Que 40 segundos que nós estamos aqui falando, já tem pessoas no mundo se suicidando por conta de depressão. Então, veja, ela se suicida muitas vezes porque ela quer tirar essa dor que perturba ela o tempo todo, tá? Então, isso é muito sério e muito grave. Mas quais são as causas da depressão, então? Falamos dos sintomas e quais são as causas? Principais causas aqui que a gente pode colocar num pacote, as causas genéticas, né, que eu já falei, que o histórico familiar conta. Se você tem pai e mãe depressivo, isso aumenta 2 vezes a sua probabilidade de ter depressão. Isso equivale a 40% de suscetibilidade, né? Mas aí isso também não é determinante. Vai depender do estilo de vida, como eu falei. Fatores ambientais, doenças graves, estresse crônico, ansiedade crônica, traumas psicológicos, decepções, perdas, eventos estressantes. Tudo isso pode desencadear no indivíduo um episódio de depressão. Existe a química cerebral, né? Os hormônios que nós sabemos que nós somos e precisamos dessas substâncias neurotransmissoras, né? Que estão aí no nosso cérebro, entre elas a serotonina, a dopamina, que estão envolvidos na regulação dessas atividades. E se a pessoa tiver baixa desses hormônios, ela pode estar sucessiva também a essa depressão. Tá bom, meus irmãos? Então, trazendo para nós práticas espirituais aí para quem está sofrendo, ou para quem está se sentindo um pouco deprimido. A primeira coisa que a gente precisa ter, meus irmãos, é o autoconhecimento. Aqui nós estamos tendo conhecimento e isso é importante para a Igreja do Senhor. É importante para cada um de nós buscar o conhecimento. O conhecimento, ele nos protege, porque você sabendo o que pode acontecer, sabendo que você está suscetível à doença, você vai se cuidar. O outro aspecto é o autoconhecimento. Você precisa se sentir, olha, eu não estou bem, eu estou irritado demais. Sabe, esse final de ano agora, em outubro, uma colega estava saindo, colocou o carro atrás de uma outra, só para vocês verem o nível do ser humano no estado de estresse, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de doença. Ela colocou o carro atrás, saiu para a reunião, porque o nosso estacionamento lá ele é muito apertado, e todo mundo sabe disso. Tanto é que o porteiro fica já com as placas dos carros, né? E essa colega deixou o carro atrás de uma outra. A outra saiu, o carro estava fechando e ela ficou apavorada no estacionamento, ficou descontrolada. Quando a colega chegou, ela ameaçou a colega. Ela falou, a próxima vez que você fizer isso, eu vou pegar você pelos cabelos e vou arrastar nesse pátio. Veja o estágio da pessoa ansiosa, da pessoa estressada. E aí o outro colega que estava chegando, o que é isso? Mas para que isso? Não precisa disso. Ela deu uma ré no carro que quase mata o outro colega. Então, isso deu até polícia. Então, veja o estágio que a pessoa chega quando ela está num desequilíbrio. Quando ela não consegue se perceber irritada por pouca coisa. Sabe, acorda cedo, já chuta o cachorro, já briga com a mulher, já briga com os filhos. Isso não está normal.
já é hora de você se tratar, já é hora de você buscar ajuda, já é hora de você dar uma refreada e fazer esse autoexame. Então, a primeira coisa é esse autoexame. Sabe, o salmista fala isso. Lá no Salmo 42, versículo 11, ele diz assim: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que é isso? Isso é o autoexame que esse salmista está fazendo dentro dele. Fala assim: olha, presta atenção, minha alma, tu estás muito abatida. Olhando para dentro de si, você vai perceber as suas fragilidades. E todos nós temos fragilidades. Todos nós precisamos fazer esse autoexame. Um outro ponto importante, também bíblico, é ocupar as nossas mentes. Ocupe as suas mentes com coisas boas. E isso não é bíblico? Paulo recomenda aos Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, meus irmãos, pense nisso. Está lá, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando nós colocamos na nossa mente coisas boas, nós estamos colocando sentinelas na nossa mente. Se a gente começa a colocar na nossa mente coisas ruins, coisas negativas, começa a buscar coisas palpáveis para resolver seus problemas e não buscar em Deus, você está suscetível à doença. Então veja que a mente ocupada com as coisas do alto, você está blindando a sua mente, tá? Um outro aspecto importante que também é bíblico é esquecer as experiências ruins. Muitas vezes a pessoa que está em depressão, ela fica vivendo as coisas ruins, vivendo as coisas do passado, não é isso? Vivendo, se culpando por algo que já aconteceu, que você talvez pediu perdão para Deus, mas você mesmo não conseguiu se perdoar. E aquela culpa, o inimigo vai usar isso contra você, vai ficar te acusando. E você precisa se libertar disso para você viver e prosseguir. Porque se você viver baseado nas coisas do passado, você vai perder o presente e vai comprometer o seu futuro. E isso é bíblico. Filipenses 3:13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. O apóstolo Paulo foi um assassino. Ele tinha isso na mente dele, com certeza. Agora o Senhor livrou a mente dele desse sofrimento. Tirou isso dele, colocou dele a esperança do futuro. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente faça isso. Os traumas passados, as nossas aflições precisam ficar esquecidas. Precisam ser jogadas lá no mar do esquecimento. E a gente precisa avançar. E para avançar, a gente precisa esquecer desse passado. Amém? Um outro ponto, meus irmãos, primordial que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, é a oração. A oração, ele diz aqui em Filipenses 4, não ande ansioso por coisa alguma, coloque diante do Senhor em oração e súplica, e em agradecimento. Ou seja, você ora porque você conhece o Deus que você serve, você suplica a esse Deus porque você o conhece, e você já agradece. Você já agradece. Então, o remédio básico que ele nos dá aqui é a oração. Tá, meus irmãos? E já foi comprovado isso pela ciência. Que se a pessoa ora, ela libera mais sangue no fronto dela, né, na parte frontal dela. E isso oxigeniza o cérebro e a pessoa tem um fluxo maior de sangue, e isso equivale a uma cura muitas vezes. Então, já foi comprovado pela ciência, até a posição de você estar de joelho orando já pode causar uma cura nesse indivíduo. Veja o tanto que é maravilhoso, tá? A palavra de Deus. Por isso que nós temos ela como elo e como guia para nossas vidas. E a recomendação de Paulo sempre é para a gente não andar inquieto com coisa alguma. Um outro aspecto importante para a pessoa em depressão é ter amigos, sabe? É compartilhar angústias, é ter amigos, é ter irmãos, é ter familiares por perto. A pessoa em solidão, ela é mais propícia a ter sofrimentos.
Então, o amigo mais chegado do que o irmão, aquele amigo que você pode confessar até os seus pecados, um amigo que você pode desabafar as suas dores, porque nós somos seres frágeis. O mais casca dura que a gente conhece tem a fragilidade por dentro, tem a humanidade dele por dentro, tem a alma dele que pode estar afligida, como o salmista disse. Então, esse compartilhar de angústia que o comentarista colocou aqui, eu achei espetacular e um ponto muito importante para a nossa cura, para o processo de cura, é compartilhar isso. E nós estamos perdendo isso nesse mundo hoje individualista, onde as pessoas estão juntas e muitas vezes estão com o celular na mão, cada um resolvendo sua vida e comunicando com os de fora, esquecendo com aqueles que estão dentro, estão do nosso lado. Isso tem sido um mal da nossa sociedade, né? Não é bem na minha época, na época dos meus pais, a gente via os amigos em roda conversando e conversavam ali por horas. Hoje a gente não vê mais isso, né? Eu visito minha filha que mora em apartamento, as pessoas entram no elevador, elas não dão nem bom dia, elas estão de cabeça baixa, olhando no celular. Isso tem tirado de nós a essência da comunicação, do fazer amizade, do cultivar amizades. Então, isso é muito sério, tá? E isso é importante para que a doença também seja solucionada. Muitas vezes a pessoa precisa apenas de alguém para ouvi-la e não encontra. A pessoa em depressão, ela precisa do outro. A pessoa em depressão, ela não vai sair do buraco dela que ela está e vai vir para a igreja hoje, no culto da manhã. Ela não vai, ela precisa de alguém chegar. Irmão, vamos para a igreja. Estou te sentindo afastado, estou te sentindo triste. Vamos para a igreja. Então, essa pessoa está no estado de afundamento. Ela não tem muitas vezes ação, ela precisa do outro. E aqui o familiar, o amigo, o irmão, faz um papel predominante na vida dessa pessoa para que ela se cure. Licença, irmãos. Então, meus irmãos, prosseguindo, nós vamos então falar sobre a síndrome de burnout. É como se escreve que eu estou pronunciando. Esse termo, ele foi retirado aí do inglês e significa queimar. O que é uma pessoa que está com síndrome de burnout? Ela está queimando a sua energia, ela está queimando suas forças, ela está produzindo. E já desmistificando muito aqui dessa coisa que essa síndrome de burnout, ela está diretamente relacionada ao trabalho, tá, meus irmãos? Enquanto a ansiedade e a depressão todas as pessoas podem ter, essa síndrome foi então colocada relacionada a atividades profissionais. Então, se a pessoa sente esses sintomas, essas coisas aqui em outro ambiente, em casa, por exemplo, ela não tem essa síndrome. Essa síndrome está relacionada ao trabalho estritamente. Então, ela significa queimar. A pessoa está queimando, ela está produzindo, mas ela está queimando energia, ela está queimando força, ela está queimando os neurônios dela, ela está agindo. E ela está até com uma sensação boa, porque ela está com hiperatividade. Tá? E ela vai produzindo, e ela vai fazendo, ela não vai se percebendo, queimando. E acontece, então, uma exaustão emocional. Depois de mais ou menos, os especialistas colocam aí no máximo 2 anos essa pessoa em hiperatividade. Aí ela começa a regredir, ela começa a queimar, e acontece nessa pessoa uma exaustão emocional. Tá? Uma queda no desempenho das atividades, além da falta de prazer também para realizar. Vai acontecer o distúrbio do sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, que são muitas vezes doenças psicossomáticas que estão acontecendo com essa pessoa, a alteração de humor, a irritabilidade, que a gente vê muitas pessoas irritadas no trabalho, né? Tem chefes que só falam com o outro gritando. Só fala com o outro com falta de educação, irritado o tempo todo. O que é isso? A pessoa já está com exaustão mesmo emocional. Então, quais são as causas disso? Muitas vezes a expectativa elevada da pessoa. Aquilo que eu falei anteriormente para a ansiedade. A pessoa que quer produzir da melhor forma, quer ser o melhor, quer ser o perfeccionista. E ele, então, se doa demais para aquilo, mais do que as suas próprias forças. E ele vai, então, perdendo a sua energia.
E não foi isso que aconteceu lá com Moisés? O sogro dele chega e vê Moisés numa hiperatividade, em pé, atendendo a uma população enorme lá, ouvindo os problemas daquela população, e ele lá o tempo todo, de sol a sol, e o tempo todo ali, e o Jétro chega para ele e fala: meu filho, para com isso, delega essas funções, divide aí essa carga, você não vai aguentar, você é um ser humano, você vai pifar. E é isso que eu digo para alguém que está numa hiperatividade hoje: pare, porque você vai pifar. Nós não somos máquinas, até as máquinas precisam parar, precisam de revisão, imagine um ser humano. Então, a síndrome de Burnout é exatamente isso, é a pessoa que vai perder essa força, vai perder essa energia e vai deixar, então, de produzir, ela vai se prostrar. E temos que entender, o comentarista coloca, eu achei interessante, que ser líder é ser influenciador, tá? É influenciar seus liderados, é fazer a coisa dentro das suas possibilidades. Não é ser Deus, tá? Porque se a pessoa quiser ser Deus, ela vai cair no esgotamento físico e mental. Tá bom, meus irmãos? E a ajuda que nós podemos dar para essa pessoa que está vivendo esse esgotamento físico? Primeiro, os aspectos que eu já falei anteriormente, né? Que tem que buscar o médico, que isso, tudo que nós estamos falando aqui não invalida um médico, não invalida um laudo médico, não invalida um diagnóstico, não invalida o procurar soluções, né? A palavra de Deus, ela nos dá esse suporte muito forte, que muitas pessoas conseguem superar isso com a palavra de Deus, tá? Primeira dica: reduza a sua carga, meu irmão. Se você está vivendo essa influência, esse trabalho, né? E isso afeta muitos profissionais, principalmente aqueles que trabalham com seres humanos, porque os seres humanos, eles nos chocam muito mais do que máquinas, né? Os seres humanos, eles nos contrariam muito mais. Então, a gente que está na frente aí, os policiais, professores, pastores, todos esses que estão vivendo com pessoas que também são doentes. Tem aquela frase que uma pessoa doente, ela adoece o outro. Então, preste atenção nisso, meus irmãos. Reduza a sua carga, reconheça o seu problema. Procure equilibrar o trabalho, o descanso. Deus, o próprio Deus criou o mundo e descansou. E tem indivíduos que não querem descansar, que não querem pegar férias, que não querem fazer algo de lazer com sua família. E essas pessoas vão pagar um preço lá na frente muito rapidamente. Não se cobre além daquilo que é necessário. Eclesiastes 9 diz o seguinte: tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde a gente vai, não tem nada para a gente fazer, tá? Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas enquanto você estiver aqui de pé, só faça aquilo que você pode fazer. Não tente fazer nada além das suas forças, porque você vai sucumbir. Esse é um ponto que eu quero deixar para vocês. O outro é fazer o que gosta. Muitas pessoas estão em profissões que não gostam. Esse é o caso de professores, por exemplo. Estão lá, mas não gostam da atividade. E essas pessoas acabam adoecendo. São policiais, mas não gostam de ser policiais. São da área médica, são da área da saúde, mas não gostam. E essas pessoas são propícias a desenvolver aí um quadro bem difícil de doença, né? E o ponto maior é se aproximar de Deus, meus irmãos. Deus é tudo na nossa vida. A palavra de Deus diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós precisamos estar arraigados nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se a gente se desconectar dessa videira, a gente corre um risco muito grande. Se a gente se afastar de Deus, se a gente começar a se apegar às coisas do mundo, a gente vai começar a sofrer com isso. As consequências disso virão muitas vezes a galope, chegarão muito rápido à nossa porta. Então não somos super-homens, não somos super-mulheres. Nós somos seres humanos que precisamos nos cuidar. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso espírito. Um espírito fortificado vai ajudar, sim, as nossas emoções. Um espírito revestido, colocando a sentinela da oração, a sentinela da palavra de Deus na porta da nossa mente, nós vamos estar protegidos, sim, mas isso não vai nos isentar de adoecer.
nós estamos propícios a esse adoecimento. Tá, meus irmãos? Então, primeira coisa, o conhecimento de Cristo, né? Pelo autoconhecimento também. O autoconhecimento nos livra de muitas coisas. Sabermos quem somos, qual é o nosso propósito de vida. Tem pessoas que não sabem o seu propósito de vida. Agora, um ano que se inicia, a gente pode colocar lá na nossa agenda, qual o meu propósito de vida? Para que eu estou aqui no mundo? Esse sentido da vida traz esperança. Aquele que está deprimido, ele não tem esperança do futuro. Por isso é importante fazer esse autoexame, essa autoanálise, tá? E passa também por uma resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma característica do elástico. Ele puxa, mas ele volta à situação original. Nós temos que ter essa resiliência. Sabermos que no mundo nós vamos passar por aflições, por sofrimentos, mas que esses sofrimentos têm que nos fortificar. Ele não pode nos derrubar. Os sofrimentos têm que vir para nos testar e para nos fortalecer, porque se ele vier para nos derrubar, nós estamos perdidos. E isso diz respeito a essa palavrinha, resiliência. Uma outra palavra muito importante é a palavra que a gente pega aí da geografia, que é a ressurgência. O que é a ressurgência? Ressurgência é um fenômeno que acontece lá no fundo do mar, em determinadas áreas. O mar faz uma reviravolta no fundo e traz aquelas águas do fundo do mar para a superfície. E nesse movimento de ressurgência se encontra muitas proteínas, muitas riquezas do mar. Inclusive ouros perdidos no mar, pérolas preciosas e muitas outras coisas que estão no fundo do mar. Quando acontece essa ressurgência, e isso tem que acontecer na nossa vida. Quando diz respeito à nossa vida, diz respeito a Deus em nós. Quando estamos lá no fundo do poço, sem esperança, e acontece essa ressurgência, é quando Deus nos tira de lá, e nós podemos falar igual o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver esses sofrimentos, posso viver aflições no mundo, mas eu tenho um Cristo que eu sirvo e que eu creio nele, que ele é maior em minha vida. Tá? 1 de Pedro diz que resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos. Ou seja, todos nós podemos passar por aflições. Não é só a gente. Quando a gente está sofrendo, a gente pensa que todo mundo está bem e só a gente está sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo também, estão passando por uma ressurgência e conseguindo passar para o outro lado ainda mais forte, ainda mais produtivo, ainda com expectativas maiores. E é isso que o Senhor quer de nós. O apóstolo Paulo vai dizer também para os coríntios: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ou seja, porque a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos. Essa é a diferença do mundo e do crente. Lembra que eu falei no início que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas dos indivíduos do mundo? Mas a diferença que nós temos é essa, que quando nós estamos fracos, Deus está sendo conosco e aí nós somos fortes. Nós podemos ressurgir ainda mais forte. E sabermos que em Cristo há esperança para nós. Essa certeza é maravilhosa. Nós sabemos que em Cristo há esperança para nós. Há perdão para aqueles que estão esmagados pela culpa. Nós sabemos e temos confiança que em Cristo nós temos perdão. Isso é um consolo maravilhoso, meus irmãos. Isso nos move. E sabermos que há descanso, que há paz, né? Que a gente pode dormir tranquilo, que a gente pode acordar tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de nós. Isso é um alívio para a nossa alma, nós termos isso. Isso é o diferencial do crente e do não crente depressivo. O crente pode ser depressivo, mas ele tem essa certeza. Ele tendo essa certeza, ele vai ressurgir, como Charles Spurgeon fez. Ele entrou no estado de depressão por um choque, não sei se vocês conhecem a história dele. Mas foi por um choque, ele estava pregando para uma multidão, quando de repente alguém gritou lá: incêndio, incêndio, e muitas pessoas saíram correndo, umas atropelaram as outras. Aquilo foi um evento traumático que foi direto no coração dele, na alma dele, e ele sofreu com aquilo.
mas ele ressurgiu como um príncipe dos pregadores e foi um influenciador para muitos cristãos hoje estarem servindo a Cristo. Então, meus irmãos, a ressurgência ela é importante. É conhecermos e reconhecermos esse Deus. Reconhecermos que tem uma fonte de vida, que é a palavra de Deus, que nos fortalece. Que nós podemos trazer à mente aquilo que nos traz esperança. Todos os dias a gente pode trazer à mente a esperança que existe em Cristo Jesus. E por último, meus irmãos, já concluindo, a nossa força vem do Senhor. Tá? Isaías 40, versículo 29 e 31 diz o seguinte: os jovens, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a promessa de Deus para nós nessa manhã, nesse ano que se inicia. Ele está conosco, Ele é a nossa força. Nós vamos caminhar com Ele e nós não vamos nos fadigar. Nós podemos até tropeçar, mas Ele nos sustenta, Ele que nos coloca de pé. Amém, meus irmãos? Concluindo o horário, que Deus os abençoe e que vocês tenham um ano abençoado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aplauda bem forte mesmo, irmãos. Que aula abençoadora, esclarecedora. Que Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Queridos,